Boa tarde a todos. Eu sou o Gabriel. O Rodrigo ia vir dar a palestra para vocês, mas ele teve um contratempo que ele não pôde vir para cá. Então, eu estou aqui substituindo ele, beleza? Bom, então, a apresentação é a mesma, os mesmos slides, tudo igual. Tá? Só muda que eu que estou aqui no lugar dele. Bom, então tá. Eu sou o Gabriel, sou Security Researcher da Qualys. A Qualys tem um time de pesquisa. Né? Aqui no Brasil a gente tem 4, que o time de pesquisa está inteiro no Brasil. Nós somos 4, o Rodrigo é meu chefe, e nós temos mais 3 pesquisadores, né? Que é o Pedro e o Eduardo. E o nosso departamento, a gente pesquisa vulnerabilidades e malware. Então a gente desenvolveu um laboratório de malware, né? Que a ideia é analisar os malwares. Antes de começar, eu só queria pôr alguns pontos. Por exemplo, diferentemente de outras soluções, como por exemplo o VirusTotal, né? O nosso laboratório, uma das principais vantagens dele, uma das principais características dele, é que ele é da comunidade. Então, a ideia é o seguinte, que a comunidade colabore. Ela colabore, então, mandando ferramentas para análise. Então, por exemplo, o VirusTotal, por exemplo. Você vai, submete seus arquivos, ele passa em uma bateria de antivírus, faz um monte de coisa e te fala o status desse binário que você mandou para ele. O nosso... além de você submeter os binários, você submete também o algoritmo de análise. Então, é isso que difere, um dos pontos que difere essa solução das outras. Né? Porque, ao invés de só analisar, a comunidade pode participar na forma de como analisar os malwares. Tá? E a ideia é ser de graça, arquitetura aberta. Então, aqui, nessa apresentação, eu vou falar para vocês como que é feito esse laboratório, para se alguém um dia quiser fazer ou para conhecer esse aí. Tá? Bom, primeiro, vamos falar da motivação, né, desse laboratório, dessa apresentação, e vamos fazer uma comparação de pesquisa de vulnerabilidades com relação a malware. Né? Depois, a gente vai falar... Esse laboratório, basicamente, tem 2 componentes. Tem muitos mais, mas, a grosso modo, tem 2, que é o front-end, que a gente chama de feed server, né, que é responsável por pegar os malwares, por fazer a classificação inicial dele, e o back-end. Né? O back-end é onde vai ter o processamento em si, né, que tem um monte de máquina que vai ficar processando diversos algoritmos diferentes, cada sample. Então, o Feed Server Challenge, né? A gente vai falar desse Feed Server que é o front-end, e todo o resto tem a ver com o back-end. Né? Então, a gente vai falar do Scheduler que a gente tem, né? Que é a máquina que vai disparar que tipo de análise tem que ser feita. Falar dos Unpackers, dos Dissectors que pegam tráfego de rede e parseiam eles. Um driver de kernel para rodar nas VMs. Algumas inovações desse projeto em relação ao que se tem hoje. E alguns resultados e umas interfaces de como que é a solução. Bom, antes de começar, essas são palavras do Rodrigo, né? O slide era dele. O malware, assim como vulnerabilidades, são assuntos de segurança, certo? Então, a ideia inicial é comparar elas, né? E ver o que elas diferem, né, do que se tem feito, de malwares e vulnerabilidades, e o que são diferentes uma das outras. A ideia é ver se dá para alguns conceitos de um se aproveitar no outro, esse tipo de coisa. Né? Bom, tem muitos livros, né, que falam de vulnerabilidades, agora falando de vulnerabilidades. Tá? Bom, de análise automatizada. Então, isso geralmente se fala em fuzzer. Tá? E o fuzzer gera para a gente alguns crashes, vamos dizer assim. E quando se fala em alguns, geralmente são muitos, são milhões. Então, assim, você gera um fuzzer, automatiza, né? E gera muitos resultados. Quando você lê sobre malware, né, você lê também de ferramentas automatizadas, mas, em geral, o foco de automatizadas é um pouco diferente do de vulnerabilidades. A ideia é só tirar tarefas que o analista faz e passar para o software. Né? Então, assim, esse é um ponto que difere. Eles não falam em automatizado para pegar muitos malwares, para ter laboratórios escaláveis. O automatizado que se lê geralmente simplesmente substituir tarefas que o operador faz. E todos os antivírus, eles têm laboratórios complexos e divulgam alguns resultados. Né? Mas ninguém nunca falou como isso funciona, como fazer, quais são os componentes, quais são os pontos fortes, os pontos fracos. Né? E essa é a ideia desse projeto e dessa palestra, é mostrar como fazer um laboratório para análise de malware. Então, muitos pesquisadores e muitos pesquisadores de faculdade, acadêmicos ou não, né, eles têm ideias, tá, e técnicas para análise de malware. Todos eles têm. E ninguém
tem muita forma de testar isso eficientemente. Por quê? Ou porque tem poucos samples, né? Sei lá, eu tenho na minha máquina, sei lá, tipo 10 samples e testo o meu algoritmo contra esses 10, por exemplo. E também não tem processamento, se tiver muitos samples, para processar todos eles. Então, assim, você faz um algoritmo que você acha que é interessante e não consegue pôr em prática, rodar muitas vezes para muitos samples, né? Então, essa é a ideia dessa palestra, né? É dar esses pontos que estão faltando. Tá? E se a ideia assim, desse laboratório é todo mundo usar. É livre para todo mundo submeter, todo mundo usar. Então, se você é um pesquisador e tem um algoritmo, manda para a gente um plugin, que a gente vai falar mais na frente, a gente põe e submete o seu algoritmo contra muitos malwares. A gente vai vendo na frente que são mais ou menos 30 milhões de malwares que a gente tem, mais que isso. E, então, se você não quiser usar essa arquitetura, então, que você veja aqui, tem umas ideias, você pode implementar a sua. Bom, a motivação, tá, tem muitos malwares sendo lançados por aí. Cada dia, cada semana, saem milhares, muitos malwares. Tá? Bom, e cada vez esses malcodes, eles estão mais complexos. Né? E existem algumas opções públicas. Tá? Mas, por exemplo, dessas que você pode submeter, você pode perder refinamento de tráfego de rede. Tá? E, geralmente, essas soluções elas ou mostram os internos dos binários ou resultados de antivírus. Tá? Você não pode submeter, você não tem o controle do que está sendo feito. Tá? Então, a pergunta grande é, como que eu faço para analisar o meu script? Então, assim, eu criei um algoritmo de análise de malware. Como é que eu faço para rodar isso aí? Né? Em muitos malwares, para escalar. Bom, então essa aqui é a cara principal da arquitetura. Então, basicamente, a gente tem o front-end. Tá? Aqui é uma máquina. Ela é responsável, basicamente, por pegar os malwares, né? Trocar, a gente pega malwares hoje trocando com parceiros. Então, nós temos muitos parceiros e a gente troca com eles esses malwares. E essa máquina faz uma classificação inicial, uma primeira análise. Tá? Bom, depois feita essa primeira análise, essa triagem, aqui também fica um website onde você pode submeter samples para análise e tudo mais. Os malwares, os samples que estão, passam no back-end, que é aqui que realmente vai ser analisado o malware. Então, o front-end ele faz uma triagem inicial. E o back-end ele vai realmente processar esse malware de acordo com os algoritmos incorporados na arquitetura. Bom, para fazer o feed server, aparentemente é simples. É simples. Vai lá, pega o malware e bota no banco. Não, mas não é tão simples assim. Por exemplo, os diferentes parceiros usam diferentes formatos de arquivo. Por exemplo, tem targz, tarbz2, zip, rar, 7zip, às vezes cifrado ou não. E, às vezes, do parceiro, a gente recebe um targz e dentro dele tem outro targz com mais malwares e assim por diante. Então, a ideia é que fique, para os parceiros, flexível. Eles mandam como eles quiserem mandar para a gente. E a nossa arquitetura tem que ser capaz de processar isso. Outra coisa, quando a gente baixa arquivos muito grandes, né, o wget-r dá problema, porque ele pega geralmente tudo e bota na memória. Então, a gente está baixando paralelamente muitos arquivos grandes de muitos fornecedores, de muitos parceiros, certo? E isso dá problema no wget. Então, para isso, a gente teve que implementar o nosso próprio downloader. Então, outra coisa também. Como são muitos arquivos, né, a gente não tem como armazenar isso no disco eternamente, porque muitos são repetidos. Né? E se a gente remover, como que o wget vai saber se baixa ou não? Ele vai ter que baixar de novo, para só daí a gente saber se esse arquivo já tinha ou não na nossa base. Então, a gente, para isso, implementou um downloader, que é uma ferramenta que vai nos sites dos parceiros, nos lugares onde os parceiros disponibilizam FTP. Atualmente, tem parceiros em HTTP, HTTPS e FTP. Vê os arquivos que tem lá e baixa somente os novos para a gente, os que a gente ainda não baixou dele. Tá. Em meses diferentes, né, a gente recebe, do mesmo parceiro, amostras iguais. Então, os parceiros mandam coisas repetidas para a gente. E, no mesmo dia, a gente recebe muitas cópias do mesmo sample de diferentes parceiros. Algumas vezes, o próprio parceiro manda ao mesmo tempo samples repetidos. Então, a gente tem que ser capaz de lidar com esse tipo de coisa. Tá? Bom, só para vocês terem uma ideia de tráfego que a gente está falando. Isso aqui, esses dados eu peguei de... Eu não sei dizer para vocês o mês exato que é. É recente isso aí. Deve ser de uns 3 meses atrás, alguma coisa assim. Em 1 hora, né, a gente trafegou 1.388 megas em 1 hora. Em um dia, mais ou menos 152 gigas. Então, assim, a gente está pegando muito malware. Então, assim, esse processamento não é trivial. É muita informação chegando, tem que tirar tudo. Tá? É um número bastante grande isso aí.
Tá bom. E essa figura não está das mais bonitas, tá? Mas dá para entender. É a topologia principal do laboratório. Então, bom, a gente tem, primeiramente, uma database principal. Então, o feed server, que é o front-end, pega os malwares, faz uma primeira triagem, né? Vê que tipo vê que classe de vírus que é, classe de malware que é, etc. Beleza. E os malwares únicos para a gente, coloca na database. Não faz sentido a gente analisar coisas repetidas, certo? Então, sempre que a gente recebe de um parceiro, a gente sabe isso. Outra coisa que o feed server faz, que eu não falei, é o seguinte também. A gente consegue ver a qualidade dos samples dos parceiros para troca. Então, se o parceiro mandou para a gente, sei lá, 1000 samples únicos, a gente vai mandar para eles 1000 samples únicos também. Então, se ele mandar para a gente 1 GB, né, de samples, mas que ele já mandou para a gente desse 1 GB todos, então a gente não vai mandar todo para ele, a gente tem que ter esse track de tudo que está recebendo. Então, processado pelo front-end, cai aqui na database, né, como uma pendência. Tá. Tem o scheduler. Esse scheduler é uma arquitetura bastante complexa, né, tem alguns papers sendo escritos sobre isso, só sobre isso. A ideia dele é simples. Ele vai na database, né, ver o que tem que ser analisado e ver qual máquina do back-end vai processar. Ver que máquina que está livre, que máquina que pode processar. Então, esse é o cara que vai tomar conta, ver o que chegou de novo e o que tem que ser processado. E aqui também é armazenado os resultados. Bom, a gente pode pegar um malware, um sample que chega, e executar em máquinas virtuais. Tá bom. Se essa máquina, por acaso, não rodar, né, a gente pode pegar esse mesmo sample e rodar numa máquina física, caso o malware se recuse a rodar. Né? Tá. Também nós temos os dissectors. A ideia é a seguinte, dos dissectors. Quando tem um malware, em geral, ele gera um tráfego de rede. Né? Então, os dissectors capturam todo esse tráfego e parseiam ele. Tem alguns protocolos que estão implementados já. Sabe o Wireshark, aquela telinha que você vai lá embaixo e vê o protocolo? É uma coisa desse tipo. Bom, então o scheduler. Ele funciona com base em iNotify. Né? É um sistema Unix-like, Linux, no caso. Então, assim que um arquivo cai lá e acaba a transferência, ele inicia o processamento. A gente tem algumas routing policies. Então, assim, como o scheduler vai saber qual das máquinas da arquitetura vão executar? Né? Então, bom, uma delas é o round robin. Ele pega a primeira máquina que você registrou como livre, né, a primeira unidade livre, e manda ela processar. É a primeira delas. A outra é list load. Então, ele pega a máquina que, no momento, está com o menor processamento. Então, pega essa máquina que vai executar o sample que está em pendência. Outra routing policy que nós temos, essas são algumas, tá? É a fast response. A ideia é o seguinte, é pegar o RTT, né, para saber quão distante as máquinas estão. Porque a ideia desse laboratório é que ele aceita máquinas remotas. Então, a gente pode ter, por exemplo, uma máquina em cada país processando os nossos dados. Tá. Então, bom, caso o malware se recuse a rodar na VM, a gente tem a opção de pôr ele para rodar numa máquina real, caso ele se recuse a rodar numa VM. Bom, os schedulers têm problema. E se um scheduler cai, toda a arquitetura para. Então, a gente desenvolveu um algoritmo de leader election, né, com base no Bully, que é um algoritmo clássico disso, que fica o tempo inteiro as máquinas da arquitetura se comunicando. Caso o scheduler principal caia, alguma outra máquina assume o lugar como scheduler. Tá? Bom, os plugins. Esse é uma das partes interessantes da arquitetura. A ideia é o seguinte, como é para a comunidade contribuir, que seja simples. Então, todo tipo de processamento realizado em cima dos samples é realizado por um software que a gente chama de plugin. Tá? E foi desenvolvido esse sistema de análise de malware para ser simples, para todo mundo que tiver uma ideia, tiver um algoritmo interessante de análise de malware, escrever simples, facilmente e mandar para a gente. Então, aqui é um exemplo de um scriptzinho para análise de malware. Esses plugins, eles estão baseados no standard de output. Então, é só você fazer o seu aplicativo, por toda a loja que você quiser, no final você cospe o resultado. Né? E a gente pega esse script, esse plugin, bota na arquitetura, né? E roda com todos os samples que a gente tem. Tá? E outra coisa que os plugins têm também são as dependências. Então, por exemplo, suponha que eu tenho um plugin que necessita de outra coisa seja rodada antes. Então, você bota lá, olha, esse plugin depende dessa ferramenta. Então, quando esse plugin for ser executado no sample, aquela outro plugin vai ser executado também. Então, fica bem dinâmico. E tudo que eu estou falando aqui tem a ver também, tudo implementado com prioridades. Então, tem prioridades e tudo mais. Tá? Não é só pega e executa. Tudo tem a ver com prioridade. Então, bom, os plugins são fáceis de ser criados, né? E o usuário ele pode escolher se ele quer rodar isso nos novos plugins, novos samples que estão chegando na base. Então, sei lá, a gente tem a base hoje no estado atual.
se você mandar para a gente um plugin, a gente põe lá na arquitetura e ele vai ser executado contra todos os plugins que chegarem a partir de então. Agora, se você quiser que seu plugin rode na nossa base inteira, então pronto, tudo bem. Você pode dar para a gente bota na arquitetura, vai rodar em todos os 30 milhões de tempos que a gente tem. Mas aí ele vai receber uma prioridade mais baixa, né? Porque senão ele vai travar processamento de outras coisas. Bom, também a arquitetura foi pensada para não crashar. Então, se o plugin está rodando e crasha, a arquitetura ela não para. Tá? Ele roda em um fork. Então, qual que é a ideia? A ideia é que seja bom também para trabalhos acadêmicos, códigos experimentais. Pô, não está testado. Então, beleza, manda para a gente roda, né? E a gente vai, o resultado você vai ter de volta. Tá? Então, bom, esse é o, não sei se chama slogan, sei lá, tipo, você precisa de samples de malware, então por que você manda para a gente o seu plugin, né? A gente executa na nossa base inteira. Né? A ideia da arquitetura é ser livre. A Qualys está patrocinando, não está patrocinando, esse projeto é da Qualys, né? Começou da SectPI, e a Qualys agora é dela. E ela tem também serviços grátis, porque assim, às vezes não é tão simples imaginar uma empresa fazendo uma arquitetura de graça para todo mundo. Então, aqui é um exemplo. A Qualys tem um site, né, que você pode colocar um website nele, e ela escaneia se esse malware, esse site está com malware ou não. Então, assim, isso é para deixar claro que isso é uma coisa para a comunidade mesmo, né? Mesmo que esteja uma empresa por trás. Bom, escalabilidade. Hoje, a gente tem 8 máquinas no nosso back-end. Tá? E em cada uma, rodando 60 máquinas virtuais dentro. Então, assim, a gente tem bastante processamento. A gente tem uma conexão interna, né, de 1 GB e está atendendo muito bem. Bom, agora, se tivesse que aumentar esse laboratório, em vez de 8 máquinas, colocasse lá 5.000 máquinas, tudo bem. A arquitetura está pronta para isso. Então, aqui, talvez, se colocasse o link um pouco maior, de 10 GB, poderia ter muito mais máquinas rodando. Por que esse talvez? Porque isso não foi feito na prática. A gente não tem 1.000 máquinas rodando juntas. Hoje a gente tem 8. Tá? E tudo que é feito no sistema é logado via syslog, tudo. Então, quando você mandar o seu plugin para análise, tudo vai ser logado. Todos os outputs, todas as coisas, todos os erros que se eventualmente crashou o seu plugin em algum dos malwares. Tudo bem, você vai ter lá o resultado do crash. Tá? Bom, a gente também tem os unpackers. Então, muitos malwares, eles vêm paqueados hoje. Tá? E a gente tem, né, uma solução de um parceiro, né, que a gente usa para tirar esse unpack. Então, assim, se o seu plugin, o malware, se você rodar o plugin direto e o malware que está paqueado, você não vai conseguir rodar. Certo? Você tem primeiro que unpackear ele. Então, você pode pegar lá no seu plugin e colocar uma dependência, unpacking. Pronto, se colocar a dependência como unpacking, antes de executar seu script, vai passar pelo nosso unpacker, né, que é uma solução que não é nossa. Ele vai tirar o packing, aí sim seu script vai ser executado sobre o malware despaqueado. Outro ponto da arquitetura, também no back-end, são os dissectors. Né? Os malwares, né, geralmente, têm tráficos específicos associados a eles. Então, toma tempo fazer isso na mão. Né? Sei lá, tem que pegar o tráfego, abrir no Wireshark, ver as sessões e tal. Aí o malware se conecta com outros lugares. Você tem que pegar esse link, ir lá, reanalisar e tudo mais. Bom, qual é a ideia dos dissectors? É fazer tudo isso automaticamente. Então, esses são os protocolos principais que ele suporta, tem alguns outros, tá? Que é o IRC, Peer-to-Peer, P2P, HTTP e DNS, e alguns outros. Tá? Quando ele detecta que o malware está acessando um outro URL, um outro endereço, e pegando partes dele, tipo, sei lá, um dropper, alguma coisa desse tipo assim, ele pega esse endereço, tá? E automaticamente reschedula. Então, de um sample, pode gerar para a gente muitos outros. Porque ele vai fazendo o tracking de tudo que está acontecendo. Tudo que o malware está fazendo, está se comunicando, ele pega. Tá? Nas máquinas Windows, né, dentro delas, para rodar um sample, a gente tem um driver de kernel desenvolvido para isso. Bom, qual é a ideia desse driver? A ideia desse driver é, em kernel, analisar o comportamento dos binários em execução da máquina. Tá? Então, por exemplo, eu rodei a máquina virtual, né, coloquei o sample, executei o sample. Bom, em kernel, a gente vai estar vendo o que esse binário está executando. Tá? A ideia de ser em kernel é dificultar um pouco a detecção disso por parte dos samples, dos malwares. Tá? Então, por exemplo, dentre os comportamentos que pegam esse driver de kernel, ele pega function calls, entry points, memory dumps, tá? Do malware que está rodando. Bom, usa para comunicar o que ele descobre com a arquitetura, ele usa um protocolo proprietário de RPC. Tá? Por exemplo, um exemplo que pode acontecer é o seguinte, assim, olha, esse binário se recusou a rodar. Então, quer dizer, beleza, aí a gente vê o que a gente faz. Ou a gente roda numa outra VM, por exemplo, se estiver rodando no VMware, a gente pode tentar rodar no box, por exemplo. Ou se não, fala, não dá para rodar em nenhuma das máquinas, vamos pôr uma máquina física mesmo. Tá?
E ele funciona com base numa interface iNotify-like. Então, a ideia é essa. Caiu um arquivo PE, né, portable executor, que é o binário do Windows e tal, ele vai e começa a inspecionar esse arquivo. Se esse arquivo, se esse malware começar a colocar muitas coisas no disco, tudo bem. Ele vai saber que está colocando tudo, mas ele só vai inspecionar os binários. Que é isso que pode para a gente, entender o comportamento do malware. Tá? Só para vocês saberem, um dos exemplos que tinha anteriormente, que agora não está aqui, era colocando, se não me engano, o Adobe, o Reader, né, nessa solução. Então a ideia, essa plataforma ela vai fazer análise de binários, né, sendo malware ou não. O foco aqui é malware, mas também pode funcionar com arquivo comum. Tá? Bom, e inovações, algumas inovações disso aqui. Bom, a gente está atualmente, nosso departamento é de pesquisa, então assim, a gente está constantemente fazendo pesquisa, certo? Lógico. Então, atualmente o que a gente está testando? Performance de discos de estado sólido, né? Com qual ideia? Coloca nele, né, já que a leitura dele é muito rápida, a gente coloca nele a máquina virtual, no estado limpo, vamos dizer assim, no estado inicial. E todas as alterações são feitas em disco SATA 3. Então, assim, qual que é a ideia disso aqui? É ver se realmente, para esse tipo de coisa, o SSD vai melhorar o desempenho ou não. Né? A gente não sabe, a gente acha que vai, mas não sabe se vai ou não. Então, a gente está fazendo esse tipo de teste. A gente, há um tempo atrás também, já foi descartado as placas de 10 GB. Porque as placas de 10 GB NIC, muitas delas têm o RDMA, né? Que é um jeito de você acessar a memória dos aplicativos via rede. Tá? Mas isso é fácil de detectar. Por exemplo, quem aí tem na casa de vocês uma placa de 10 GB no PC? Provavelmente ninguém tem. Né? Então, pô, se o malware ele pode chegar e ver, peraí, tem placa de 10 GB, então eu não rodo. Porque certamente é um laboratório. Né? Então, isso aqui a gente já fez o teste e já descartou. Viu que isso não é eficiente. Que o nosso driver de kernel é melhor do que isso para isso. Funciona melhor. A gente tem mais dados. Por exemplo, a gente tem um outro caso, outra linha de pesquisa que a gente está fazendo, que é a seguinte. É ver se malware realmente se recusa a rodar em VM. Então, a gente está rodando, beleza. Será que realmente os malwares detectam que estão em VM e param de rodar? Quantos fazem isso, de todos os malwares que a gente tem? Então, isso é uma área de pesquisa em andamento. Tá? A gente tem mais áreas de pesquisa em andamento. Tá? Na verdade, a gente tem algumas. Deixa eu ver mais uma. Por exemplo, a gente resolveu já um problema, que é assim, como a gente faz para analisar uma porrada de malware? Beleza, essa arquitetura resolve. Agora, a gente tem muitos dados, muitos. Para cada malware, gera uma porrada de dados, certo? Então, como é que a gente vai fazer para analisar esses dados? Pô, a gente já excedeu esse tipo de capacidade de banco de dados comum, assim. É muito dado, tem que fazer muito tipo de análise. Então, outra área de pesquisa é banco de dados relacionais, né, que consigam lidar com esse tipo de informação. Tá? A gente tem hoje mais de 30 bilhões de malwares. Tá? Únicos. Tá? Únicos. Que eles vieram de fontes, de parceiros diferentes, tá? E de coleções na web diferentes também. Tá? A gente já analisou, até para este momento, mais de 2 milhões de malwares. Se eu não me engano, 2.3, eu vi ontem isso. 2.3, na nossa arquitetura, que conta com 8 máquinas. A gente analisou 1.2 com relação a packers, para ver quanto será que dos malwares tem packers. Será que todos os malwares têm packers? A maioria dos malwares tem packers? Então, bom, dos 1.2 milhões que a gente analisou, só 27,52% tinha packer. Então, desse conjunto aqui, de 1.2 milhões, muito poucos tinham packers. Tá? Essa é a tela principal. Tá? Tem algumas notícias, é só uma visão geral para quem entra. Tá? O sistema funciona de algumas formas. Ele tem perfis, por exemplo, se você é um parceiro e entra no site, né, submete seus samples, você tem a sua visão. Então, você sabe a qualidade dos seus samples e relações dos seus dados com os dados que a gente já tem na base. Tá? Mas só você vê. Se você é um usuário visitante, você vê estatísticas globais, tá? De todos, sem saber de quem que é. Tá? Então, essa é a tela principal. E, claro, o administrador pode gerenciar tudo. Então, por exemplo, essa aqui é uma visão do administrador, que ele está vendo como está o decompress. Por exemplo, eu não falei no começo que parceiros mandam malwares diferentes, de formas diferentes, 7-zip, ou às vezes só RAW. Então, aqui é todo o log do decompress, do que está sendo descomprimido, dos erros que estão dando, né? Tudo mais. Então, é só uma visão da tela que passa essa informação. Outra, estatísticas globais. Mas aqui ele está falando dos tipos gerais de samples. Tá? Então, aqui tem Trojan Downloader 2, VB, etc. Tá? Então, isso você pode ver. Isso um usuário comum veria. São coisas globais, tá? Da arquitetura inteira. Sem saber de quem é o quê. Em relação aos 30 milhões de samples. Claro, esses dados aqui são exemplos. Tá? A gente não tem 918 malwares, temos 30 milhões. Tá? São só para ilustrar o tipo de gráfico que é. Também, como eu falei, os parceiros entram e sabem dele as estatísticas. Né? Qual o tipo de malware que o parceiro que entrou mais mandou?
Isso também, tudo dado fictício, não tem... Não é fictício, é real, mas é um subset restrito, né? Toda a base aí. Mas isso o parceiro veria só a parte deles. A localização dos parceiros. Hoje é basicamente essa, a gente tem parceiros quase no mundo inteiro. Se eu não me engano, não, acho que não tem nenhum, não sei. Então, esses são os nossos parceiros. A gente troca samples com parceiros do mundo inteiro. Né? Que essa é a principal fonte dos nossos samples, de troca com parceiros. A gente manda para eles, eles mandam para a gente. Aqui é a localização geográfica das ameaças. Então, a gente pode saber isso também. A gente tem os malwares, tem as análises e pode fazer um gráfico. A gente tem esses dados no banco. Pô, de onde que está vindo mais ataques desse malware? Ou, em geral, de onde os malwares estão mais se utilizando para pegar outras partes? Tipo um droppers, por exemplo. Então, está aqui. Esse gráfico também permite você ver isso. Atualmente, isso está só no back-end. Ainda não está na nossa interface front-end. Tá? Mas todos os dados estão já. Bom, aqui seria uma coisa assim, o índice de detecção por antivírus dos nossos samples. Então, por exemplo, aqui, sei lá, temos 10.752 samples, tá? Bom, 8738 deles, né, foram detectados por antivírus. Foi detectado tráfego, né, de 8496 deles. Desses daqui todos, 242 são únicos, tá? E 48 não foram detectados. A gente também tem a opção de, se o malware, por exemplo, ele não é detectado por antivírus ou por qualquer outra coisa, a gente schedula ele para depois rodar de novo. Vai que depois saem atualizações novas ou tem plugins mais eficientes que podem processar ele. Então, isso fica guardado, nunca é descartado. Com frequência volta e... Outra é o seguinte, da onde os malwares estão se comunicando, por exemplo. Então, a gente vê. Esse domínio que tem, sabe? Hardwares.com. Beleza. Está listado essa URL em algum lugar de coisa maliciosa? Tá. Então, está lista. Então, aqui a gente tem a relação dos malwares se comunicando, né? E se esses lugares estão listados ou não, para saber se eles são maliciosos ou não. Essa é a ideia. Então, a gente pode buscar em várias fontes. Isso sem contar os plugins, né? Que o grande foco da arquitetura são os plugins. Que a comunidade contribua. Mande plugin de análise estática, de análise dinâmica, esse tipo de coisa. E é isso que diferencia isso de um vírus total, por exemplo. Tá? Bom, aqui são os tipos de binário, né? Também submetido ao antivírus. Aqui foram apagados os nomes, tá? Porque isso aqui é real, não é real, mas sim, não faz sentido falar o nome aqui, então foi censurado aqui. Mas também tem esse tipo de informação. Bom, era isso que eu queria falar para vocês, tá? O que eu queria que ficasse para todo mundo é o seguinte, a ideia desse laboratório é a arquitetura ser livre. Né? A gente pegar, por aqui, o que deu certo, o que deu errado, por que deu certo, e dizer que isso é uma coisa para a comunidade. Então, que a comunidade contribua, sei lá. Você tem um sample, você tem samples que quer analisar, manda para a gente. Você tem uma ideia de um algoritmo, você está fazendo um trabalho acadêmico, escrevendo um artigo, pô, tudo bem. Pega seu código da sua análise, manda para a gente vai rodar na nossa arquitetura com todos os malwares que tem, toda a infraestrutura que a gente tem. Tá? E, bom, o final, o Rodrigo, que era para estar na palestra, e eu vim no lugar dele. E esse é o meu nome e e-mail. Se alguém tiver agora alguma dúvida ou alguma coisa assim, pode mandar e-mail ou perguntar agora, tá? Não? Bom, então tá bom. Então, eu queria agradecer a todos, tá? Obrigado.